Se a gente pensasse na pandemia como um espelho, como um lugar que a gente visse refletida a nossa espécie, a humanidade? Bem-vindo ao 9º episódio da série A Pandemia Nossa de Cada Dia. A gente está falando aqui sobre as nossas relações com a natureza e como é que elas afetam a pandemia. Mas também a gente está enfrentando agora um desafio, que é seguir as recomendações da Rainha Branca, de Alice, no País das Maravilhas e também através do espelho, que recomenda a Alice que ela pratique o hábito de pensar em coisas impossíveis. Ela diz, inclusive, para Alice que ela, na idade da Alice, conseguia pensar em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. Então, nessa linha, estamos aqui tentando imaginar coisas que podem ser impossíveis ou que parecem impossíveis, mas que, se fossem possíveis, poderiam tornar o mundo pós-pandêmico em algo muito melhor. Mas voltando ao espelho, não sei se vocês sabem, quando Alice atravessa o espelho, quando Alice vai nessa sua jornada incrível através do espelho, ela descobre uma coisa muito interessante, que o mundo do outro lado do espelho é diferente do mundo onde ela vive. A parte que está refletida no espelho, que é a parte da casa dela que ela vê exatamente no espelho, ela é igualzinha. Mas o espelho do outro lado tem um mundo escondido, que não está refletido no espelho. E esse mundo é completamente diferente do mundo de Alice. Eu fico com a esperança que, se a pandemia funcionar como um espelho, talvez, se a gente atravessar esse espelho, do outro lado do espelho, a gente pode descobrir um mundo muito diferente. E parte dessa diferença, eu acredito que poderia acontecer se nós assumíssemos mais as responsabilidades que temos, não só em relação a essa pandemia, mas em relação ao que acontece com a nossa espécie no mundo. Mas o reflexo que a gente vê hoje, nesse espelho da pandemia, é um reflexo bastante desagradável. O que a gente vê é a nossa irresponsabilidade, a nossa inconsequência, a nossa vontade de voltar para uma vida normal o mais rápido possível. O coronavírus, esperamos que a tecnologia arranje uma solução, uma vacina, um tratamento. O desmatamento, é muito grave realmente, mas o que a gente pode fazer? O que a gente tem a ver com isso? A desigualdade que fica cada vez mais evidente diante da Covid-19 e de toda essa pandemia, isso realmente é de fato uma catástrofe, mas o que a gente pode fazer? Então a gente tem sucessivamente uma fuga da responsabilidade que a gente tem, tanto como indivíduo, como espécie, em relação ao que acontece no nosso mundo. Eu estava aqui lendo durante a pandemia um livro que eu recomendo muito, é um livro muito bacana. Eu já reparei que aqui nesse vídeo sai ao contrário, mas enfim, o livro chama Desobedecer. É um livro de um filósofo francês que chama Ferdinand Gros, e ele analisa essa questão da obediência e da desobediência na nossa sociedade, e também fala muito da responsabilidade. E aí ele divide a responsabilidade em várias dimensões, mas tem 2 dimensões que eu achei particularmente cabíveis para a gente, nesse momento, ainda mais pensando nas nossas relações com a natureza. Uma delas é o que ele chama de a responsabilidade do mundo. O que é a responsabilidade do mundo? É que tudo que acontece no mundo, qualquer injustiça, qualquer ação predatória, qualquer iniquidade, de alguma forma está ligada a gente. Existe sempre uma interface onde a gente pode perceber que aquilo tem uma relação com a gente. E quando a gente decide aceitar ou não essa iniquidade, essa ação predatória, essa injustiça,
aí se decide também um pouco do destino da humanidade, ou do destino do desmatamento da Amazônia, da natureza. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar em relação ao desmatamento, vamos pensar nessa responsabilidade do mundo e o desmatamento. Cada um de nós pode procurar um conjunto enorme de interfaces que a gente tem com o desmatamento, com as ações predatórias na Amazônia e que vão mostrar que a gente sim tem uma responsabilidade. Pode ser que essa interface seja um consumo exagerado de proteína animal, né? Quando você embarca nessa cadeia produtiva de carne, da pecuária, da soja, para consumir carne no final, de alguma forma você está colaborando com o desmatamento na Amazônia. Quando você consome uma série de produtos que tem a ver com desmatamento, quando a gente se encanta com decks, móveis de madeira, que são madeiras que muitas vezes vêm de desmatamento ilegal, quando a gente escolhe frutos muito mais de uma mentalidade colonizada do que daqueles que vêm da floresta, quando a gente desconhece completamente as dinâmicas da floresta, quando a gente não consegue valorizar os povos da floresta, tudo isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade significativa nesses processos de desmatamento, sim. Uma outra responsabilidade, uma outra dimensão da responsabilidade que o Ferdinand Gross apresenta nesse livro dele é uma dimensão que ele chama de a responsabilidade infinita ou a responsabilidade do vulnerável, do frágil. É uma ideia de que ninguém pode ficar alheio ao clamor que uma pessoa ou um organismo, numa situação de vulnerabilidade, esse clamor que chega aos nossos ouvidos, a gente não poderia ficar alheio. Então, é de nossa responsabilidade carregar infinitamente o fardo dessa responsabilidade de garantir a segurança dos vulneráveis e dos frágeis. A gente pode pensar a gente pode pensar em muitos exemplos que isso tem a ver com a nossa responsabilidade, a pandemia e a natureza, mas eu penso em duas coisas bem claras. A nossa responsabilidade diante dos povos indígenas, que já historicamente têm sido fragilizados, e a gente vive como se isso não fosse um problema nosso, como se nós não fôssemos parte de um projeto de colonização desse continente e dessa região, e que levou a essa situação de vulnerabilidade. Um outro exemplo também, pensando numa solidariedade maior ainda com a natureza e com os outros organismos, é como a gente não escuta esse clamor que vem dessas fazendas onde os animais são confinados em condições completamente cruéis, atrozes, inenarráveis, e continua consumindo carne de frango, de vaca, de porco, que vem desses lugares com esses animais nessas condições. É claro que a gente tem sim uma responsabilidade sobre isso. Eu fico me perguntando se há um mundo possível sem que a gente assuma essas responsabilidades. Existe uma possibilidade de um mundo pós-pandêmico sem que a gente assuma tais responsabilidades? Parece uma ideia muito, muito impossível assumir essas responsabilidades, se negar uma cumplicidade, uma neutralidade cúmplice, se agarrar a uma resistência ética. Mas apesar dessas ideias serem improváveis e impossíveis, é difícil vislumbrar um mundo pós-pandêmico sem que essas ideias se tornem concretas. Se existir um mundo assim, ele vai ser muito parecido com esse mundo que a gente tem hoje, predatório, desigual. Mas eu acho também que ele vai ser um mundo muito breve. Muita imunidade para todos nós.